Salve, amada igreja, com a paz de Cristo, amém? Glória a Deus. Vamos convidar as crianças que venham à frente nessa hora, para nós orarmos com elas. Obrigado, filhinha. Quero agradecer de coração aos nossos irmãos que dispuseram a ministrar o louvor hoje. Aconteceu um fato inédito. Alguns irmãos tinham marcado para viajar e outros foram obrigados a viajar pelo trabalho. Então, ficou as nossas duas vocalistas maravilhosas que estavam aqui cedinho para ensaiar. Glória a Deus pela vida de vocês. E a Denise, o Ricardo e o Rafael que vieram cooperar conosco. Amém? A obra não pode parar, né? Glória a Deus. Vamos orar pelas crianças? Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos pela vida das crianças. Te louvamos, Pai, porque o Senhor permite que nós possamos ministrar na vida delas nesta manhã. E pedimos, Pai, nesta hora que o Senhor venha, Pai, usar aquela pessoa que vai ministrar na vida das crianças. Que elas possam aprender a respeito do Senhor, que elas possam crescer nos teus caminhos, nunca desviar deles. Que, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós possamos ver essas crianças maduras, Senhor Deus, pais e mães de família no futuro, servindo ao Senhor. Pai, livra elas do mal, livra elas das pessoas más, e Senhor, livra, Senhor Deus, acampando-as com teus anjos de tudo aquilo que não vem do Senhor, Senhor Deus, e usando elas para a glória do Senhor. Pai, nós que vamos ficar aqui, ministra os nossos corações, fala conosco nesta manhã, que não seja eu, que seja o teu Santo Espírito através de mim. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. E o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Vocês podem ir para a sua salinha. Eu convido vocês para abrir as suas Bíblias em Atos, no capítulo 4 e 5. Amém? Não vamos ler todos os versículos desse capítulo. Tá ótimo, querido. Aí eu vou passando aqui. Obrigadão, viu? Hoje todo mundo fazendo um exercício diferente. Aprendendo. Diz que a melhor coisa que tem para não sofrer Alzheimer é você fazer tudo novo. Né? Tudo que você nunca fez com a mão de esquerda e fazia com a direita, começa a fazer com a esquerda. Tudo que você fazia com a esquerda, começa a fazer com a direita. Né? Faz algo novo toda semana. Então o irmão fez algo novo hoje, né? Glória a Deus. Eu fiz algo que eu não fazia há bastante tempo, mas a gente vai fazendo e vai aprendendo com isso. Queridos, queria falar um pouco com vocês hoje sobre prosperarmos em tempos difíceis. Estamos passando por tempos difíceis. Sempre passamos por tempos difíceis. A vida, ela faz parte dela os tempos difíceis. A verdade é que a forma pela qual eu e você reagimos diante dos tempos difíceis é que dizem como nós vamos prosperar ou não. Eu não tenho controle numa pandemia. A pandemia chegou. Alguém tinha controle de remover ou retirar, de colocar a pandemia? Não, ninguém tem. Você não tem controle do seu patrão te mandar embora amanhã ou não, você que é funcionário. Nós não temos esses controles, né? Nós não temos controle de alguém bater o carro em nós, por exemplo, no nosso carro. Ou da gente bater no carro de alguém, de vez em quando a gente perde o controle e bate. A verdade é que você não tem controle sobre uma enfermidade que vem sobre o seu corpo. Você não tem controle sobre as coisas, e eu também não tenho. Quem tem o controle de tudo é Deus. E às vezes a gente até pergunta, né? Deus, cadê o Senhor, né? No meio das situações. Mas a verdade é que a forma pela qual eu e você reagimos para as fases adversas da vida, as fases difíceis da vida, vão mostrar quem realmente somos. É exatamente aí que está a nossa força. Se eu desespero, se eu abandono, se eu perco o foco, ou se eu continuo focado. E aqui nos capítulos 3, 4 de Atos, nós encontramos uma igreja perseguida, nós encontramos uma igreja passando muita dificuldade. Uma igreja que
ela tinha acabado de passar pelo dia de Pentecoste, acabado de ganhar 3.000 almas, e ela, nesse momento da história dela, ela começa a orar todos os dias, ir ao templo e orar e tudo mais, está tudo jóia. De repente, um dia, Pedro e João vão até o templo e eles colocam um coxo na porta do templo e ele pede para uma moeda. Me dá algo, né? E naquele momento ali que ele foi colocado, Pedro olha para ele e fala, olha para mim, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E ele levantou e andou. E isso criou um problema sério. Isso para dizer que muitas vezes, fazendo as coisas certas, não nos livra das perseguições. Porque esse homem que tinha mais de 40 anos, ele saiu correndo dentro do templo e festejando, e as pessoas reconheciam ele, porque ele sempre estava lá. E com isso, eles queriam saber em que nome eles tinham feito aquilo, como eles fizeram aquilo, por que fizeram aquilo. Foram chamados ali Pedro e João diante do Sinédrio, levaram uma bronca muito grande e falou para eles, olha, para de pregar nesse nome, para de falar sobre isso, para de fazer isso. E aqui nós encontramos já no capítulo 4, um momento onde eles saem deste momento e voltam a encontrar os irmãos. E quando eles encontram os irmãos, eles fazem algumas coisas que eu creio que deve ser a minha e a sua atitude em tempos difíceis. A primeira coisa que eu vejo eles fazendo é orando. É interessante que nós vemos aqui os irmãos foram perseguidos, foram enxotados, foram ali ameaçados, dizendo, não pregue mais esse nome. O que eles vão fazer? Eles reúnem os irmãos e vão orar para que Deus dê força para eles pregarem. E não é só isso, se você ler os versículos no capítulo 4, né, e você vê eles orando, eles oram o nome do soberano e tudo mais, e eles falam assim, agora Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E eles pedem ao Senhor para usá-los com sinais e maravilhas. Pergunta que eu faço para nós nessa manhã. Você estava fazendo alguma coisa e você se deu mal diante da lei, né? Ou diante dos religiosos. E aí você vai orar para Deus te dar mais força para continuar fazendo a mesma coisa? Nós costumeiramente falamos, nunca mais faço isso. Não é assim que fazemos? A gente está na igreja, fazendo a obra de Deus na igreja. Alguém perseguiu a gente na igreja, alguém falou alguma coisa que nos ofendeu, alguém fez alguma coisa que nos magoou. O que nós fazemos? Não participo mais desse ministério. Vou sair, eu não sei se eu vou congregar mais, vou procurar uma outra igreja para mim, eu acho que eu vou ficar em casa, né? Então, nós temos essa atitude. Os irmãos aqui, diferente, eles estavam no templo orando, eles estavam curando vidas, né? E o que acontece? Eles estão exatamente vendo aqui, irmãos, neste momento, pedindo para Deus dar a capacidade de pregar mais e de curar mais vidas. Eles entraram, o problema todo que eles entraram nele foi por causa disso, e eles estão pedindo Deus para usar ele mais, dessa forma. E nós devemos pedir assim a Deus, né? E nós devemos estar orando a Deus em todo o tempo, e pedindo para Deus. O próprio Paulo escreve aos Colossenses, ore para o Senhor para que abra portas para que eu pregue a mensagem enquanto estou preso. Paulo estava preso porque pregou o evangelho, e ele está pedindo para os irmãos orar para ele, para que ele pregue o evangelho com intrepidez dentro da prisão, porque ele foi preso por pregar. É diferente de nós. Nós paramos tudo, deixamos tudo por causa que alguma coisa aconteceu conosco. Esses irmãos aqui, muito pelo contrário. O Senhor me capacite para eu continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. É incrível isso, né? Eles oraram ao Senhor. E o próprio Tiago diz para nós em Tiago capítulo 5,16, que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. Quem que é o justo? O justo é o lavado e remido no sangue de Jesus. Então a primeira atitude que eu vejo aqui dos irmãos, que estavam dispostos a pregar o evangelho, a anunciar, é que eles oraram. Eles oraram para que Deus estivesse usando-os mais naquilo que os colocou no problema difícil que eles estavam passando. Mas não parou por aí. Esses irmãos, eles continuaram fazendo uma coisa incrível. Além de orar, eles começaram a prover. Porque com a perseguição, eles começaram a perder empregos, eles começaram a perder os seus comércios, eles começaram a passar necessidades, né? Porque eles pregavam, porque eles curavam pessoas,
eles começaram a ser perseguidos a tal ponto que a dificuldade aumentou. E a dificuldade aumentando, se você prestar atenção, eles começaram a ver que havia pessoas necessitadas no meio deles, e os irmãos começam a vender as suas terras, os seus bens, para ajudar uns aos outros, para prover um para os outros. Quando começou a pandemia, nós tivemos muitas pessoas vindo às portas das igrejas pedindo ajuda, principalmente em São Paulo, né? E nesse período da pandemia para cá, nesse 1 ano e alguns meses que nós temos de pandemia, eu não sei nem quanto está dando mais, nós já doamos cerca de 5.000 cestas básicas. Nós já doamos, no começo, frutas e verduras para 3.000 famílias, semanalmente, né? A Missão Rio de Vida pôde doar pacotes e pacotes, eu não tenho nem conta, de fraldas, não só para crianças, para bebês, que as mães não tinham como sair, ganhar o pão dela e estavam com a criança em casa, mas também idosos. Caixas de leite, eu não sei nem dizer quantas, né? Quantos fardos nós compramos e distribuímos para as pessoas necessitadas. Coisa que você ajudou com o seu dízimo e a sua oferta, porque 10% disso vai para a missão, e a missão pode fazer isso. Então você faz parte disso também. Nós temos tido o privilégio de ajudar muitas vidas. Quantas de água, quantas de luz, quantas? Não tenho nem ideia, né? Quantas nós fizemos? Está tudo nos relatórios, mas eu não gosto de ficar olhando isso, eu fico olhando só uma coisa. Nós contribuímos, as igrejas contribuíram, e o caixa não esvaziou. Incrível, né? Muito pelo contrário, nós temos hoje mais do que nós tínhamos quando começou a pandemia. Em todos os caixas de todas as igrejas, inclusive essa, e da missão. Incrível isso, né? E demos, porque nós estávamos provendo, e quando nós provemos, Deus nos provê. Quando nós damos, Deus nos dá. Quando nós pensamos no próximo, nós somos pensados no caso de Deus, porque Deus vê em nós um coração que está pronto a ajudar. Lembra Cornélio, quando o anjo apareceu para ele, o que Cornélio falou para ele? Falou assim, olha, Deus tem ouvido as suas orações e a ajuda que você dá aos pobres. E por isso, mande buscar Simão Pedro. Incrível, né? Porque ele estava ajudando, contribuindo, estava olhando pela vida dos necessitados, Deus ouviu a oração dele. Incrível isso, porque muitas vezes eu e você pensamos assim, começou a pandemia, começou um problema, eu perdi o emprego, eu não vou mais contribuir, eu não vou mais ajudar, porque eu tenho que cuidar do meu. E nós pensamos só no nosso umbigo. Esses irmãos aqui não, eles foram além, porque eles chegaram a vender os bens que tinham para ajudar o próximo. Para não ver os irmãos passando fome. Então nós precisamos entender isso. O próprio Paulo diz para nós em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que enquanto nós tivermos a oportunidade, nós façamos o bem a todos, e especialmente os da família da fé, os irmãos em Cristo. Enquanto nós temos a oportunidade. Tiago, no capítulo 2, ele diz para nós, versículo 15 e 16, assim, se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta até satisfazer, sem porém lhe dar nada, o que adiantou isso? O que adianta eu falar, eu vou orar por você, se eu não vou ajudar? Se a pessoa está necessitada. É isso que aqui Tiago está dizendo para nós. Em Efésios, Paulo diz, olha, quem furtava não furte mais, mas agora trabalhe com as suas mãos, né, para repartir o que você ganha com os necessitados. Você era ladrão, agora deixa de ser ladrão, vai trabalhar, vai ganhar, e o que você ganhar, ajude quem está necessitado. Incrível isso, né? Então nós vemos, por exemplo, Jesus contando a história que havia um homem muito rico e havia um pobre que ficava na casa dele, que comia as migalhas que caíam da mesa, e os cachorros lambiam as suas feridas, né? E o Senhor mostra mais na frente quem foi justificado e quem foi para o lugar de tormento. Então eu e você temos a possibilidade em qualquer momento da nossa vida de orar e de ajudar. Às vezes você não tem a condição financeira, mas você pode ajudar alguém. Você pode fazer o bem para alguém. Então, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, se nós quisermos prosperar, porque os nossos irmãos prosperaram, eles foram perseguidos, eles tiveram que vender os seus bens e tudo mais, mas a igreja cresceu como nunca, e a igreja multiplicou, e a igreja se expandiu para todo lugar, e eles foram reconhecidos como cristãos. Não mais aqueles do caminho, não mais aqueles que pregavam naquele nome, como falavam, mas eles foram chamados de cristãos. Aqueles que são a imagem de Cristo.
Um cristão é aquele que é a imagem de Cristo. Eu posso dizer que eu sou um cristão, mas se você não vê Cristo em mim, eu não sou a imagem de Cristo. Eu posso falar o que eu quiser que eu sou. O difícil é ser, né? A verdade é que nós vemos que esses irmãos, eles oraram, e eles também proveram. E eles continuaram proclamando. Eles continuaram proclamando. Olha, eles entraram em toda a perseguição por proclamar. Mas eles oraram para proclamar. E você pode ver que eles retornam ao templo, eles continuam realizando milagres, 5.000 almas convertem, por causa daquele milagre. 5.000 almas convertem, apesar daquilo tudo. Imagina isso. E eles voltam para o templo, e eles vão pregar e vão curar mais pessoas. Sabe o que acontece? Prendem eles, batem neles, colocam eles para passar a noite no cárcere. Durante a noite, o Senhor manda um anjo lá, o anjo liberta eles, e eles saem dali. Sabe aonde eles estão no próximo dia? Quando eles falam assim, olha, o que nós vamos fazer com esse pessoal? Reúne o Sinédrio. Vamos fazer com esse pessoal? Eles não obedecem a gente, eles não param de falar nesse nome. Eles ficavam falando assim, nesse nome, não tinha medo de falar Jesus, né? Porque esse nome tem poder, Jesus. Olha aí, se você olhar o versículo 25, diz assim, naquele momento chegou alguém e disse para ele, os homens que os senhores puseram na prisão, estão lá no pátio do templo ensinando o povo. Aí eu pergunto para você, você já foi chamado a atenção, já foi falado para você que vai acontecer alguma coisa com você ruim se você continuar fazendo aquilo, você continua fazendo, porque você continua fazendo, você apanha, você é preso, passa a noite no cárcere, Deus vai lá e te liberta durante a noite. O que nós fazemos? Ué, fugir desse templo. Aqui eu só dou mal, né? Aqui as coisas só vão de mal para pior para mim, não é isso que fazemos? Eu nunca mais vou fazer isso, eu quero sair fora, eu não vou mais lá, eu não vou congregar mais. Se eu for na igreja para sentar na cadeira, levantar e sair correndo antes de acabar o culto, porque eu não quero me machucar mais. Eu não sei, eu acho que eu vou assistir pela internet melhor. Vou assistir em casa, né? Pega uma coisa aqui, outra ali, e tudo beleza, tudo tranquilo, porque eu não quero me machucar mais. Não, eles saem da prisão e vão pregar no templo onde foi preso. Vão continuar fazendo o que Deus falou, eles continuaram proclamando. E olha, não importa o que acontecer na sua, na minha vida, nós precisamos orar, nós precisamos ajudar o próximo, nós precisamos continuar proclamando. Não importa se as coisas estão todas ruins para mim e para você. Não importa se eu perdi emprego, se tem alguém morrendo, se eu estou doente, não importa se me roubaram alguma coisa, não importa se me perseguiram na igreja, se me ofenderam, se o pastor não me reconheceu, se eu senti que fui abandonado, não sei o quê. Não importa nada disso, nós estamos servindo a Deus. Nós não estamos servindo homens. Nós viemos aqui hoje por causa de Jesus. Eu estou aqui hoje por causa de Jesus, você está aqui hoje por causa de Jesus. Ninguém veio aqui por causa do pregador. Ninguém veio aqui por causa do louvor. Ninguém veio aqui por causa da placa da igreja. Nós viemos aqui por causa de Jesus. O nosso prazer é servir o Senhor. O prazer desses irmãos era servir o Senhor. Olha, tinha um homem chamado Gamaliel lá, e esse homem ele era muito conhecedor das coisas, e ele falou, olha, no passado houve algumas pessoas aqui, e essas pessoas pregaram e tudo, e tentaram fazer rebeliões, e depois desapareceu. Deixa essa turma aí, porque se eles não forem sérios, já desaparece. Já tem 2000 anos. Ainda bem que ouviram e deixaram eles, e eles saíram alegres daquele lugar, alegres por serem humilhados, alegres por serem espancados, alegres por serem presos, alegres por serem perseguidos, porque eles ensinavam e proclamavam em nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa! Que coisa sensacional eu e você temos. É como Jeremias, no capítulo 20, no versículo 9, ele falou, eu tenho uma mensagem. Eu tenho uma palavra que eu tento segurar dentro de mim, mas eu não consigo porque tem um fogo que me queima. Será que nós ainda temos o fogo que nos queima? Sabe aquele fogo quando a gente converte e a gente quer falar de Jesus para todo mundo? E a gente não acorda rindo e dorme rindo e dando gargalhada, eu sou salvo, fui lavado e remido, fui perdoado dos meus pecados. Lembra aquele fogo? Será que nós ainda temos o fogo de Jeremias que ele tentava segurar, porque toda vez que ele proclamava, ele era perseguido. Jeremias sofreu muito. Um profeta que apanhou, um profeta que foi jogado dentro de cisterna, um profeta que foi tirado a roupa dele, andou pelado na rua. Um profeta que sofreu muito.
Mas ele diz que aquilo queimava dentro dele, ele não conseguia parar de proclamar. Será que nós ainda temos o fogo que não damos conta de parar de proclamar, ou ainda o nosso fogo já apagou? O nosso fogo pela proclamação do Evangelho acabou. Olha, a igreja primitiva, ela prosperou no meio dos tempos mais difíceis. E se hoje a igreja vai prosperar, e se hoje nós como indivíduos vamos prosperar, é se nós continuarmos orando, se nós continuarmos provendo para o próximo, e se nós continuarmos proclamando. Se nós não fizermos isso, nós provavelmente não vamos prosperar. A reação que eu e você temos aos tempos difíceis diz tudo. Como vai chegar lá no final? Se nós jogamos a toalha ou se nós pegamos a toalha e começamos a limpar. Eu costumo dizer para os meus filhos, quando algo de ruim acontece e eles começam a lamentar, eu falo para ele, olha, o leite derramado, não adianta chorar, tem que limpar. Então o que eu posso fazer hoje para consertar essa situação? Não adianta nada a gente ficar chorando o dia de ontem. O dia de ontem já passou. Eu tenho que ver o que eu faço hoje para ser diferente de ontem. O que eu posso mudar na minha vida hoje, né? E nós precisamos entender e precisamos compreender que se isolar e se esconder não serve para nós. Nós somos o povo de Deus. A pergunta que fica para nós nessa manhã, ao encerrar a palavra, o pessoal do louvor pode voltar. Nós vamos ser o povo de Deus que se levanta em nome de Jesus, que vamos orar, que vamos ajudar o próximo, que vamos proclamar, ou nós vamos acuar? O que nós vamos ser? Eu pergunto para vocês nessa manhã, e eu pergunto para vocês, igreja, Rio de Vida, aqui em Jundiaí, nós vamos orar, nós vamos prover para o próximo, nós vamos proclamar, ou nós vamos acuar diante das dificuldades? Nós temos passado dias difíceis como nação, dias difíceis individualmente, dias difíceis como igreja, não tem sido fácil. E eu digo para os irmãos que essa pandemia, as pessoas escrevem para mim, pastor, quando vai terminar? Eu falo, não sou Deus para falar, mas ainda tem muito chão. Se você olhou as notícias, nas últimas 24 horas já passaram de 1.000 pessoas novamente morrendo, né? E agora são crianças. O que estava em 45 mil crianças em mais de um ano já foi para 79 mil crianças em 30 dias. Então nós estamos vendo que as coisas estão mudando. E eu pergunto para vocês, nós vamos deixar a fé? Nós vamos parar de orar? Nós vamos parar de ajudar os necessitados? Nós vamos parar de proclamar Jesus? Será que Jesus tem culpa da pandemia? Ou é o pecado da humanidade que tem culpa da pandemia? O meu e o seu. Quando perguntam para mim quem crucificou Jesus, se for os romanos ou judeu, eu costumo dizer, fui eu. Porque se ele não tivesse sido crucificado pelos meus pecados, eu nunca seria perdoado. Eu louvo a Deus que Jesus foi crucificado, que sofreu no meu lugar. Porque sem o sacrifício dele, eu e você não teríamos perdão de pecados. Quem crucificou Jesus? Eu e você. Nós. Todos aqueles que creram em Jesus Cristo através dos séculos. E vão crer. Porque sem o sacrifício dele, não há salvação, não há perdão de pecados. Pergunta para nós vamos continuar acuados? Nós vamos continuar isolados? Nós vamos continuar correndo da raia? Ou nós vamos pegar, arregaçar a manga e vamos orar? E vamos ajudar o próximo, e vamos proclamar, e vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer? A escolha é minha, a escolha é sua. Eu convido vocês para fazerem a escolha certa. Vai prosperar quem fizer aquilo que Deus ensina na palavra dele. E eu, quando falo em prosperidade, todo mundo pensa em riqueza. A maior riqueza que nós temos é a presença de Deus em nós. A maior riqueza que nós temos é o perdão dos nossos pecados. A maior riqueza que nós temos é a certeza e convicção da salvação. Não tem riqueza maior do que isso. Eu conheço pessoas que moram na favela, que são servos de Deus, e têm a maior riqueza, é a maior alegria de todas. São muito mais alegres que a maioria dos milionários que eu conheço. Muito mais felizes. Eu viajo o mundo todo, vocês sabem disso. Vejo as pessoas nas condições mais paupérrimas possíveis. Fico em lugares onde não tem água corrente, não tem energia, onde não tem um alimento para comer. Aonde nós vemos pessoas todos os dias morrerem de fome. Os dias que eu passo na África, eu vejo o enterro de criança morrendo de fome todos os dias. Quando eu vou lá, eu não sinto vontade de comer. De tanta miséria.
Mas sabe, eles não param de cantar e adorar a Deus. Eles não param de anunciar o Evangelho. E a igreja cresce lá numa velocidade incrível. E hoje eles começam a prosperar. Porque eles oram, porque eles ajudam uns aos outros e porque eles proclamam. Eles fazem o que a igreja primitiva fez. Eu convido você a fazer o mesmo. E ao participarmos da mesa do Senhor nesta manhã, eu queria convidar você para renovar o seu compromisso com o Senhor. Dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero esse fogo ardente dentro de mim novamente. Eu quero ter uma vida de oração. Eu quero ajudar o próximo. Eu quero ver os necessitados e ajudar eles. Eu quero, Senhor Deus, voltar a proclamar o Teu Evangelho. Sim, preciso trabalhar, preciso sustentar a minha casa, mas o Senhor é o meu provedor. E no meio disso eu também posso proclamar, eu também posso orar. Porque nós podemos orar em todos os lugares, o tempo todo em nossas mentes. Amém? Eu convido que você faça isso. Vamos ficar em pé e orar nessa hora. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, Pai. Senhor Deus, nós temos o exemplo da tua igreja, bem no seu início, de perseguição, bem piores do que nós passamos hoje, bem pior que uma pandemia. Porque só por ser cristão, já apanhava, já era preso, já era mártir nas ruas, eram queimados em postes, eram colocados para as feras a comerem. Senhor Deus, quanto mal fizeram aos nossos irmãos ali no primeiro século, mas eles não pararam de orar, não pararam de ajudar uns aos outros e não pararam de proclamar. Senhor Deus, nós aqui no século 21 temos tudo, do bom e do melhor. E ficamos, Senhor Deus, lamentando, Pai. Ficamos, Senhor Deus, reclamando. Ficamos muitas vezes, Senhor Deus, só notando os defeitos, os problemas, as dificuldades. Senhor Deus, nós pedimos perdão, Pai, pela perca de foco. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a voltar a ter uma vida de oração eficaz. Que o Senhor nos retorne a notar e ajudar o próximo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, colocar em nós este fogo que temos que proclamar o Teu Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e apresentamos o pão e o cálice que aqui estão. E pedimos que, Pai, ao tomarmos, nós possamos, Senhor Deus, renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso com o Senhor. Ser restaurados, ser renovados, ser fortificados na nossa fé. Que nada que nós façamos e nada que façam conosco possa nos tirar do centro da vontade do Senhor. Senhor Deus, que possa nos tirar os olhos fitos no Senhor. Que nós possamos continuar firmes, seguindo e fazendo a Tua vontade. Pai, no nome de Jesus que nós oramos, nós agradecemos e nós cremos. Amém. Você pode vir à frente, pegar o pão e o cálice, nós vamos tomar juntos. Glória a Deus.
da vida, de graça recebi, possuiu a cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou tu és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aham. Pondo a caixinha que não cai no chão, né? Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. Comei dele todos em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Vamos participar do pão. Semelhante modo, após haver ceado, ele tomou o cálice e falou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Bebei dele todos em memória de mim, em memória do Senhor. Vamos participar do cálice. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, nesta hora, quando vamos contribuir com o Teu reino, nós queremos, Pai, apresentar ao Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, e Te agradecer pelo privilégio de poder contribuir com o Teu reino, de poder separar a 10ª parte do que ganhamos e devolver ao Senhor, de pegar as ofertas alçadas, Senhor Deus,
e poder, dessa forma, Pai, ajudar também a obra do Senhor. Senhor Deus, abençoe a vida financeira de cada um, prospere cada um, Pai, no seu trabalho, no seu ganha-pão, seja o empregado, seja o autônomo, o empresário, o pensionista, seja, Senhor Deus, aquele que é aposentado. E, Senhor, aquele que estiver desempregado, abra a porta de emprego, para que possa, Pai, também trabalhar e dignamente se sustentar e assim também cooperar. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor Deus, na forma, Pai, de administrar esses recursos. Abençoe a missão Rio de Vida em administrar 10% desses recursos. Que possa, Senhor Deus, abençoar os nossos missionários. O Senhor esteja cuidando deles, Senhor Deus. A Marina ali no Ajocum, Pai, nos seus planos, seus sonhos, seus estudos, Pai, o seu estágio que logo vem. Senhor Deus, também o Kleber Juracema ali em Moçambique. Senhor Deus, o Josimar e a Helena entre os índios de Yanomami. Senhor Deus, e os teus servos, Luciano e Adriana ali na Índia, Pai. Nós te louvamos por tudo, Pai, que o Senhor tem permitido esses missionários fazerem nesse campo missionário para a tua honra e tua glória. E peço que a bênção do Senhor esteja sobre a vida financeira do teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode trazer o gasofilaço, pode passar na maquininha com o Márcio, ou pode depositar diretamente na conta da missão. Glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos aos anúncios finais, então? Amém? Quinta-feira nós temos o nosso culto, aqui às 20 horas. É das 20 às 21, 1 hora de culto. Nós oramos, nós cantamos e nós meditamos na palavra de Deus. É um culto muito abençoado. Tem sido bênção para nós. Amém? Hoje tem um aniversário da igreja lá em Bom Retiro, às 16 horas, às 4 horas da tarde. Nós estaremos lá, ministrando a palavra. Domingo que vem nós temos o nosso culto aqui novamente às 10h30. Deus há de abençoar que os irmãos que viajaram voltem de viagem, né? Pelo que eu entendi, é só o final de semana. Hoje em dia só dá para viajar no final de semana, né? Não dá mais para viajar o mês todo, como antigamente, né? O pessoal fazia. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, lá nos anos que não sei contar mais, as pessoas saíam de férias 30 dias, né? Viajavam, iam, voltavam. As casas dos parentes eram grandes e todo mundo ficava na casa dos parentes. Hoje já não é mais assim. Então vamos estar orando e encerrando nosso culto. Tem mais algum aviso, não? Vai ser dado? Tem? Alguma programação especial? Tudo certinho? Tá bom? Certinho? Certinho? Então tá certo. Glória a Deus. Agradeço a todos que vieram, puderam estar conosco. Os visitantes recorrentes, né? Se quiser fica com a gente, traz mais gente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós. Que aonde colocar as plantas dos pés o lugar seja santo, e onde colocar as palmas suas mãos tu sejas ali próspero, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Diga para o teu irmão, eu te amo, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Imagina. Eu tenho que pegar lá, né?